Funções de manipulação de datas no Excel. Se você em algum momento já se perguntou como faço tratamento de datas ou como eu faço extração de datas de algum campo e a resposta foi não sei, esse vídeo é para você. Meu nome é Thiago Dantas e logo após a vinheta nós vamos ver as funções mais utilizadas para manipulação de datas dentro do Excel. Então segura aí, a gente já volta. Estamos mais um dia aqui reunidos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thiago Dantas e hoje nós vamos ver funções de manipulação de data dentro do Excel. Já entra aqui embaixo, tem o link para pegar a tabela para a gente poder fazer junto, ok? Então vamos lá. Começando com a função agora. A função agora é uma função que ela não utiliza parâmetros. Então eu vou colocar aqui igual, função agora, e percebam que ela não traz para a gente nenhum parâmetro. É só ela direto, então abre e fecha parênteses, Ctrl Enter para ficar na mesma célula, e aí ele vai trazer a data de hoje. Então ele traz a data e a hora, tá ok? E ela é vinculada ao sistema, que fica lá no cantinho aqui, ó, do nosso computador, tá ok? Thiago, e se eu quisesse colocar só a data? Por que essa pergunta normalmente surge? Esse tipo de data, toda vez que atualiza, por exemplo, agora se eu vier aqui e atualizar a função atualiza porque o horário mudou, tá ok? E se eu quiser colocar somente a data de hoje, de forma estática e não dinâmica? Existe um atalho que a gente pode utilizar que chama Ctrl ponto e vírgula. Então o Ctrl ponto e vírgula ele traz a data de hoje. Então o que eu vou digitar? Vou digitar no teclado Ctrl mais ponto e vírgula, direto assim, tá ok? E essa data é estática. Beleza. E se eu quiser saber só a data de hoje? Eu vou usar a função, chama função hoje. E ela traz só a parte de data, tá bom? Também é uma função dinâmica. Então, se amanhã eu entrar aqui nessa tabela e olhar para este campo, vai estar o dia de amanhã. Tá ok? Se eu quiser a data estática, mesma coisa que está lá em cima. Ctrl ponto e vírgula. Ctrl ponto e vírgula e belezinha. Normalmente a gente utiliza essa data para fazer verificação de relatórios, se a data de entrega hoje é maior do que a data prometida. Se for, a gente normalmente pinta a célula de vermelho. E agora, o que nós vamos utilizar? Nós vamos rodando as funções, tá? Então nós vamos usar a função hora, e a função hora, ela exige para a gente um parâmetro, certo? Que é esse parâmetro que ele está pedindo aqui. Então, qual parâmetro nós vamos referenciar? Nós vamos referenciar essa célula que está lá, que é a nossa célula D3, tá ok? Ctrl Enter. Então, o que ele está fazendo? Ele está trazendo para nós referente só a hora de hoje. Então, são 20h39, ele está trazendo aqui o valor de 20, beleza? Legal, então nós vamos fazer isso com as outras funções também, mas para não ter que ficar voltando, subindo e descendo, nós vamos usar um artifício que tem dentro do Excel que chama congelamento de painéis, momento frozen. Vamos lá, momento let it go. Como que eu posso fazer? Né? Abre aspas aqui na manipulação de data, então vamos olhar agora congelamento de painéis. Então eu tenho três possibilidades de congelamento de painéis. Então olhando aqui nós temos congelar painéis, isso aqui ele vai utilizar essa referência. Eu vou usar os outros dois primeiro, tá? Então, congelar linha superior, ele pega a primeira linha que está sendo mostrada na tabela e congela. Então eu posso movimentar aquela data, vai ficar ali, fixa. E para voltar, né? Como que eu faço? Eu clico aqui em exibir, congelar painéis, descongelar. Aí some aquela linhazinha que está lá, fechou? Também, às vezes, eu preciso congelar colunas, também tem essa opção. Vem aqui exibir, congelar painéis, primeira coluna. Então ele mantém a primeira coluna lá, fica essa linhazinha aqui, que vocês estão observando, e a partir dali aquilo fica congelado. Para descongelar, Thiago, como que faz? Mesma coisa, exibir, congelar, descongelar. A terceira opção, ela sempre vai respeitar a célula selecionada. Então eu vou marcar aqui em amarelo, tá ok? E eu vou pedir aqui em exibir, congelar painéis, essa primeira opção que é congelar painéis.
Então, a partir dali, ele vai repartir em 4 pontos. Eu tenho todo o congelamento daqui, então eu posso rolar para baixo e eu posso rolar para a direita, ele sempre mantém, tá ok? O que eu vou fazer então? Ao invés de usar a referência de célula, eu vou usar a referência de linha. Então, a partir dali, ele vai congelar daquela linha para cima. E o mesmo se aplica também à coluna para cima. Então, vamos lá. Congelar painéis, que é a primeira opção. Quando a gente coloca a primeira opção, então, a partir de agora, tudo dali para cima fica congelado, que é o que a gente precisa. Porque assim eu não preciso ficar voltando lá na primeira célula toda vez. Então, o que nós vamos voltar agora? Fecha parênteses, volta agora para a parte de datas. Nós vamos pegar agora as outras funções. Então, a gente já fez até o momento a função hoje, que traz a data de hoje de forma dinâmica. Se eu entrar amanhã, esse valor estará atualizado. E se eu precisar colocar de forma estática, Ctrl mais ponto e vírgula. O mais não precisa, tá? Tecladinho direto aqui, ó. Ctrl, cadê o ponto e vírgula? Beleza? E Enter. Seguindo. Hora, vamos pegar agora o minuto, igual min, eu começo a digitar, ele já aparece, me ajuda, não preciso digitar o todo. Seleciono, uso o Tab, ele vai, já seleciona para mim. Esse também pede um parâmetro, eu vou referenciar a mesma coluna, a mesma célula lá de cima, D3. Então o que ele vai pegar? Ele vai pegar a parte de minutos daquela célula e vai trazer aqui pra gente. Da mesma forma, você pode fazer para segundos, não está aqui, mas se precisar, funciona da mesma forma. Vamos fazer agora para dia. Ele vai trazer, o que vai trazer? Vai trazer o valor do dia, né? Ele vai trazer, tender a adivinhar, valor 13. 13, muito bem. Agora, a mesma coisa, função mês, vai trazer para a gente o valor do mês. Assim como a função ano, eu posso usar também, ele vai trazer a função ano. Um item que não está aqui, e muita gente às vezes utiliza, é uma função que chama texto. Ela muda a máscara para a gente, então eu poderia selecionar o campo que eu quero, e eu quero que ele traga, por exemplo, em formato de dia, aquele resultado lá para a gente em formato de dia. Então eu vou usar os caracteres DD, observe, eu chamei a célula que está lá em cima, né? Chamei a célula que está lá em cima, que a gente não está enxergando, e pedi para ele trazer no formato DD. Vamos ver o que é esse formato? Quando eu seleciono, ele traz só o dia. Se eu colocar 3 Ds, ele vai trazer o dia da semana reduzido. Se eu colocar 4, ele vai trazer por extenso. Isso também funciona para MM, que é o mês. Se eu usar 3, ele vai trazer o mês reduzido. Se eu usar 4, o mês completo. Mesma coisa para ano. Se eu colocar YY, AA, que está no português, AA ele vai trazer o ano reduzido. 3As, o ano completo. Tá ok? Para entrar direto na edição, Ctrl 1, aí você pode até copiar aqui, ó. Pega horas e olha depois em personalizado, ele traz aqui pra gente, ó, tá vendo? HMMSS, AMPM. Então aqui eu posso até definir o que eu vou utilizar de tempo. Então vamos voltar para o anterior. Então aqui ano, beleza, vamos seguir. Dia da semana. Então o dia da semana, vamos ver quantos parâmetros ele precisa. Dia, ponto, semana. Eu vou ter que selecionar o mesmo número de série que ele está trazendo lá de cima. E este aqui é a definição que eu vou colocar. Tá? Então ele vai considerar se domingo começa em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver na prática? Então eu coloco aqui, a referência vai ser aquela data, ponto e vírgula. Aqui é um parâmetro opcional. Como que eu sei que é opcional? Porque aqui está mostrando em colchetes, tá vendo? Toda vez que mostra em colchetes, quer dizer que aquele parâmetro é opcional. Se eu não colocar nada, ele vai considerar o padrão, que é número 1, que é o primeiro dia da semana, domingo, e 7, sábado. Aqui ele vai retornar para a gente um valor de 1 a 7, tá ok? Então vamos lá. Então hoje é dia 1, né? Dia da semana 1, que referencia domingo. O que as pessoas faziam normalmente? Né? Eles faziam uma tabelinha de 1, 2, 3, 4, vamos pegar aqui e puxar, 5, 6, 7. E a partir disso,
eles colocavam aqui segunda, e aí puxava segunda, opa, que é domingo, né? O padrão nosso está como domingo. Domingo, e aí criava uma tabelinha de para, e em cima desse valor a pessoa fazia um PROC V, ponto e vírgula, aqui F4 para travar, coluna 2 de retorno, resultado equivalente que é 0. Isso aqui é uma outra função que a gente vai ver depois, tá? Não se preocupe. E aí eu tinha o domingo, se eu colocasse 2, ele ia trazer segunda e assim sucessivamente. O que normalmente é o ideal fazer? Não precisa fazer essa tabela de para. Você vai usar aquela função, que é a função texto, que a gente falou lá em cima, né? Seleciona aqui, texto, se eu quero o dia da semana, aspa dupla, PDDD, 4D, fecha aspa dupla, Ctrl Enter, fechou. Ele traz pra gente. Número da semana. Vamos apagar aqui. Para quem não sabe, o ano tem 52 semanas, tá? Normalmente a gente considera que cada mês tem 4 semanas. Então nós temos 4 semanas por mês. O ano tem 12 meses, para quem não sabe. Meses em um ano. Então se a gente faz essa multiplicação de 4 vezes 12, nós temos 48. Só que o ano tem 52 semanas. 52 semanas por ano. Então, quando a gente faz essa diferença, é simples, mas só para vocês verem que eu não estou mentindo. Então, eu tenho 4. Então, por isso, pessoal, que a gente ganha o 13º salário. A gente trabalha um mês a mais sem perceber. É um direito nosso. Fechou? Vamos seguindo, então. Então, o número da semana, ele vai considerar se é semana 1, 2, 3, 4, até 52. Como a gente faz? Põe o igual para entrar a função, num semana, coloco lá o campinho nosso, que é o D3, ponto e vírgula. Aqui também é um parâmetro opcional, que está dentro de colchetes, certo? Então, se eu colocar o valor 1, se eu colocar aqui o valor 1, ele vai falar que a nossa semana começa no domingo. Se eu colocar o valor 2, a nossa semana começa na segunda e assim sucessivamente. Tá bom? Vamos colocar o padrão normal, que é 1, Ctrl Enter. Então, nós estamos na semana 38 do ano, tá ok? Então, quem prometeu ficar rico, tá acabando o ano, hein? Tá acabando o ano. Você tem 52 menos 38. Uma outra função muito utilizada também é o dia-trabalho. Então, o que ele traz para a gente? Ele considera a data considerando dias úteis. Então, como que a gente faz? Vamos utilizar a data inicial lá antes do feriado de 7 de setembro. Vamos colocar dia 1/9 de 2020. Esse 1/9, vamos fazer aqui a função texto, foi aspas duplas DDD, foi uma terça-feira, tá ok? Então, dias depois, vamos pegar 10 dias depois. Vamos lá então, dia trabalho, beleza? Data inicial foi dia 1/9 de 2020. 10 dias úteis depois, vai dar dia 15 de setembro. Será que essa data está certa? Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui 1/9 de 2020, foi uma terça-feira. Vamos colocar aqui. Aqui foi terça-feira, não precisa colocar igual. Aqui foi terça-feira. E a partir daqui nós vamos puxar sábado, domingo, terça. Beleza. Então vamos contar os dias úteis. Nós temos 1, 2, 3. Vou considerar esse aqui, apesar que eu sei que foi feriado. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Então ele conta passagens de dias. O que é errado aqui? A gente sabe que dia 7 de setembro foi um feriado, certo? Esse aqui foi feriado. Infelizmente, o Excel não sabe isso de cor, tá? Deixa eu pôr um pouquinho para o lado aqui. O Excel não sabe isso de cor, então a gente precisa falar para ele que essa data é um feriado. E como a gente faz isso? Normalmente a gente cria uma tabela separada que chama tabela de feriados. D, que vem de dimensão,
e feriado, feriado mesmo, então não muda. Então eu passo para ele os dias que são feriados, 09 de 2020. A partir disso eu vou criar uma tabela. Como eu crio uma tabela? Você pode vir aqui em inserir tabela, tá? Tem essa opção. Ou você pode vir aqui em página inicial, formatar como tabela, ele vai criar também. Ou você vai usar um atalhinho no teclado que chama Ctrl Alt T, ele cria. Então, para ganhar tempo de vida, Ctrl Alt T. Aviso que minha tabela tem cabeçalhos e dou um OK. Com isso, aqui sumiu o nosso nominho, vamos pintar aqui de pretinho, beleza. Então eu sei que 7 de setembro é feriado. Agora que eu tenho os feriados, eu preciso jogar lá na nossa função. Como que a gente vai fazer isso? Vamos voltar lá. Aqui está a nossa função, certo? Então percebam que ela pede para a gente 3 parâmetros. Data inicial, que está aqui em cima, ele vai começar a contagem, quantos dias, e aqui a D feriado, ou tabela de feriados. Você pode colocar um intervalo de datas também, não tem problema. Então o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar aquela tabelinha que a gente colocou lá no canto. Então vamos lá, ponto e vírgula. Então eu vou pegar essa tabelinha aqui e vou informar lá para a nossa função essa tabela. Qual que é o nome dessa tabela? Nós não demos nome à tabela. Então vamos ver. Clica aqui na tabela, vai abrir essa guia aqui em cima. Essa guia de design de tabelas, então ele chamou de tabela 1. Vamos chamar de D feriado, vai ficar o mesmo padrão, D feriado. Então mudou agora para o nome D feriado. Voltando aqui na nossa função, o que nós vamos fazer? Ponto e vírgula, e agora eu vou atribuir essa tabela, para que ele referencie toda vez que fizer o cálculo de datas. Então, como foi criada a tabela, se eu começar a digitar aqui, ele já traz para a gente. É uma vantagem de utilização de tabelas. Dou um Tab, Ctrl Enter. Veja agora, ele pulou todos os finais de semana, vamos colocar os finais de semana em verdinho. E também agora ele pulou para a gente o 7 de setembro, porque a gente passou a partir daqui que é um feriado. E por conta disso, ele vai tirar essa data da sequência que ele veio trazendo para a gente. Ok? Então aqui, ó. A gente marcou, só que ele nem está olhando isso aqui é só para a gente poder saber os dias que ele está contando. Ele está pegando a informação dessa tabela e jogando lá na função que a gente montou. Tá aqui, tá bom? Tanto é que se a gente tirar essa referência, vamos apagar aqui, ela volta a contar 7 de setembro, que não é o que a gente quer. Então, Ctrl Z aqui e voltou já para a gente o parâmetro de feriado. Feito? Vamos agora para a nossa última funçãozinha, que é a nossa função dia trabalho total. Então, o que essa função faz para a gente? Ela mostra o intervalo de dias trabalhados, dias úteis entre as duas datas. E também ela tem como parâmetro opcional a gente poder informar quais foram os dias do feriado. Legal, ajuda muito essas duas funções. Então vamos aqui, data inicial, vamos usar a mesma que a gente usou lá em cima, 1/9 de 2020. Opa, faltou um doisinho aqui, 2020. Data final, vamos colocar a mesma? 16/9, vamos colocar 15/9 primeiro, 15/9 de 2020. Então, como que vai ser o resultado agora? Igual, vai entrar, igual, dia, trabalho total, data inicial, data final e também ele pede para a gente um valor opcional de feriados. Então, se eu quero considerar os feriados, eu passo para a função. Caso contrário, ele vai considerar o feriado como dia útil e tudo irá seguir normalmente. Então, o primeiro parâmetro é data inicial, segundo parâmetro, data final que eu quero, e terceiro parâmetro que é opcional, porque está entre colchetes, a tabela de feriados. Não necessariamente precisa ser uma tabela, tá ok? Pode ser um intervalo de dados também, não tem problema. Eu utilizo tabela porque é mais fácil depois eu acrescentar novos valores. Mas vamos lá. Adicionando a tabela nossa chama de feriado. Então eu escrevo aqui, ele já tem lá no dados do Excel o nome da tabela, tabzinho para selecionar, fecho parênteses, Ctrl Enter. Então ele está falando para mim que entre 1/9 e 15 ele tem 10. Vamos ver? Então, ó, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo. Por que ele é diferente da outra que deu 16? Aqui ele conta passagem de dias. Então foram 10 passagens. Uma passagem, duas passagens, 3 passagens, 4 passagens, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que seria o dia 16. Tá ok? Já o dia trabalho total, ele conta o dia que ele está. Então ele está falando dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai parar aqui na célulazinha pra gente. Vamos colocar aqui um contorninho, bordas espessas e beleza. Então na frente vamos contar de novo. Então vamos pegar aqui, ó, dia do trabalho. Dia do trabalho, ele considera as passagens, tá ok? Então as passagens foram dia 1, que foi a referência, então são 10 passagens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tanto é que o resultadozinho nosso lá foi dia 16, tá ok? Tá lá, ó. Fechou. E a função dia trabalho total, ela conta até o dia que ela está referenciada. Então eu referenciei aqui no dia 1, certo? 1 do 9. Legal. Então, dia 1 do 9 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por isso que ele referenciou para a gente a data de 15 do 9. Tá ok? É isso aí, pessoal. Então nós vimos 11 funções, vimos também a função texto, que nos ajuda muito a trabalhar as máscaras dentro do Excel. Então a gente fica por aqui. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco. Caso contrário, vamos entender que não há dúvidas. Beijo do Goiano e boa semana.